Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Irmãos e irmãs, a rede mundial, Papa Leão tem uma rede mundial de oração. E neste mês, para este mês de janeiro, o Papa Leão coloca como intenção de oração a oração com a palavra de Deus. Não sei se vocês acompanham essa rede mundial de oração, mas a cada mês tem uma intenção específica para que durante aquele mês toda a igreja possa rezar. Neste mês é a oração com a palavra de Deus. E aí diz o Papa: rezemos para que a oração com a palavra de Deus seja alimento em nossa vida. Será que é? Ou tem gente com fome aí faz tempo que não lê a palavra? Quem não lê a palavra fica com fome. Quem não lê a palavra anda nas trevas. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se não lê a palavra, se não reza com a palavra, se não medita a palavra, fica nas trevas, com fome nas trevas. Que a palavra é alimento da nossa caminhada. Rezemos para que a oração com a palavra de Deus seja alimento em nossa vida, fonte de esperança em nossas comunidades, ajudando-nos a construir uma igreja mais fraterna e mais missionária. Então, esse mês o Papa pede que a gente reze para que a oração, que a palavra é para eu não falar muito, né? Então a palavra, esse mês vamos rezar para que a palavra de Deus realmente seja levada a sério mesmo em nossas comunidades, que nós como cristãos possamos fazer da palavra de Deus um instrumento que realmente nos leve à comunhão com Deus. E o que a palavra de Deus hoje nos ensina? Já que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, qual é a luz que a palavra de Deus hoje joga sobre a nossa vida? Na primeira leitura, não sei se vocês prestaram atenção, porque às vezes nós como católicos não prestamos muita atenção na liturgia da palavra. Às vezes há um desrespeito muito grande com relação à palavra, porque eu penso que às vezes é um desrespeito. Quando alguém está falando com você, ou melhor, quando você está falando com alguém e essa pessoa vira as costas ou não dá importância, como é que você se sente? Na missa, quando a gente também não presta atenção na liturgia da palavra, a gente está menosprezando aquele que fala, e quem fala é Deus. O leitor é só um instrumento. Então na missa tem que estar olhos, ouvidos e coração voltado para o Senhor que fala. Por isso que nós como católicos, por que nós na missa não trazemos a Bíblia, ficamos lendo a Bíblia? Porque nesse momento todo mundo tem que estar olhando, tem que estar ouvindo, tem que estar com o coração voltado para aquele que fala. O leitor é o instrumento, quem fala é Deus.
Quando ele fala, ninguém pode dispersar, nem com texto na mão. Em outros momentos sim, usamos a palavra, o livro, mas na hora da missa não, porque é ele que está falando, e sua presença é real na palavra. E quando ele fala, ninguém pode distrair. Olhos, ouvidos e coração voltados para ele. E o que ele nos fala hoje? Na primeira leitura, nós vemos aqui a inveja que tomou conta do coração de Saul. Tomou tanto conta do coração dele que ele planejou matar Davi. Olha só, que terrível, que sentimento terrível. E às vezes nós somos movidos por esse sentimento, na família, no trabalho, na comunidade, porque outro se destaca. Deveríamos nos alegrar, principalmente na igreja. Eu sempre falo isso. Nós somos um corpo, como um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Não há por que ter inveja na igreja de ninguém, uns dos outros. Por quê? Porque se um ganha, se um se destaca, todos nós nos destacamos. Se um padre faz sucesso pela sua pregação, se destaca pela sua pregação, pelo seu ministério de canto, sei lá, toda a igreja, ninguém deve ficar com inveja, porque todo o corpo ganha, todo o corpo é honrado. Então não cabe inveja. Então aqui nós vimos que seu filho intercede então junto ao pai pela vida de Davi, porque ele gostava muito de Davi. Saul então atende ao pedido do filho e promete não fazer mal a Davi, né? Então o texto revela o que? Quanto é ruim, prejudicial a inveja. Ela destrói, ela nos envenena nossa alma, nos torna pessoas perversas. Então temos que rejeitar esse sentimento na vida da gente, não permitir, né? Quando a inveja se apossa das pessoas, as pessoas são capazes de atos monstruosos, como nós vimos aqui de Saul. Chegou ao ponto de querer planejar a morte de Davi. Será que às vezes a gente não deseja a morte do outro? Às vezes a gente não planeja matar, mas que a gente deseja que o outro morra, a gente deseja. Olha só, e às vezes por inveja a gente faz isso. Então é preciso cuidar e deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Não podemos ter esses sentimentos, né? O que Paulo vai dizer? Tem em vós os mesmos sentimentos, na carta aos Filipenses, né? Tem em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então não pode ter em nosso coração outros sentimentos que não sejam aqueles que havia no coração de Jesus. Foi assim com Saul, e é assim também com todo aquele que sente ciúme e inveja do seu irmão. Pior ainda quando a pessoa tem algum tipo de poder, pois neste caso ela tem ainda mais oportunidade de prejudicar as pessoas invejadas. Então quando tem poder, então aí que pisa, maltrata, humilha, pisa, ainda faz assim, né? Então cuidado, não podemos ter isso entre nós, entre vocês não pode ser assim. Quantas vezes deparamos então com situações de inveja na nossa vida, né? Na família, como já disse, no trabalho, na comunidade. Quando somos vítimas às vezes de inveja de alguém, o ambiente onde a gente vive se torna pesado, um inferno, é ou não é? Difícil o relacionamento. E às vezes a inveja é por pequenas coisas, situações. A inveja revela o quê? A pobreza de espírito de uma pessoa. Quando temos esse sentimento, precisamos buscar ajuda, porque às vezes a gente tem esse sentimento, né? Então, e às vezes a gente não consegue sozinho superá-lo, e a gente então busca uma ajuda espiritual, um aconselhamento espiritual, mas também às vezes procurar um psicólogo, né? Até um psiquiatra, porque não é normal, né? Quem tem inveja também pode ser equiparado a alguém que tem um espírito mau, como nós vimos no evangelho de hoje, né? Que quer prejudicar, não quer fazer com que o reino aconteça, com que o outro cresça. Então às vezes podemos dizer que a inveja pode ser equiparada a alguém que tem um espírito mau. No evangelho então, Jesus está aqui à beira do mar, em retiro com os seus discípulos, né? É bom destacar isso, que em alguns momentos Jesus se retirava com os seus para descansar, para rezar. O retiro tem essa finalidade: descanso, oração, comunhão com Deus. Então às vezes os líderes religiosos, os padres, os diáconos, as lideranças têm essa necessidade de às vezes se retirar.
Eu lembro de um bispo que ele falava, né, o padre tem que tirar folga na segunda-feira para poder recuperar, para poder rezar melhor e recuperar as forças e energias para se doar mais e melhor. Então na segunda-feira dizia ele, não perturbem os padres, deixa os padres descansar na segunda. Se bem que tem muitos que descansam carregando pedra, né? Mas depois isso pode se prejudicar. Mas Jesus então está aqui em retiro espiritual com os discípulos, mas o retiro logo é interrompido, nós vimos aqui no Evangelho. Por quê? Porque uma multidão começa a correr atrás dele, uma multidão vai ao seu encontro, porque ouviu falar de suas curas e de seus milagres. Então, ouve falar dos feitos de Jesus, a multidão se sente atraída por ele. É claro que muitas vezes nessa multidão tem muita gente só interesseira, não quer se tornar discípula, mas só interessado naquilo que ele pode proporcionar. Hoje também a gente deveria até se perguntar, né? Será que eu venho à missa porque eu sou apaixonado por Jesus, sou convertido, ou estou num processo de conversão para me tornar discípulo dele, ou estou aqui por interesse? Porque a gente corre o mesmo risco de participar da missa, de ser cristão por interesse, com segundas intenções, não para se formar, para se tornar discípulo de Jesus Cristo. Eu que venho à missa, que venho à igreja, que participo, sou realmente discípulo de Jesus ou venho aqui só para buscar bênçãos, milagres? Eu sempre às vezes falo e repito isso. Muitas vezes as pessoas buscam os milagres de Deus, mas não estão nada interessadas no Deus dos milagres. Isso é um perigo, porque o que nos salva não são os milagres de Deus, mas nos tornarmos discípulos do Deus dos milagres. Então é preciso a gente também rever a nossa vida, né? Vamos atrás dele por quê? Porque só ele tem palavra de vida e salvação, porque queremos ser discípulos dele, porque só ele pode dar sentido à nossa vida, à nossa existência, porque ele é o Salvador, ou porque estamos interessados naquilo que ele pode nos proporcionar, né? Então será que essa multidão de gente hoje que se diz cristão está disposta a ser discípulo de Jesus? Será que todos vão à igreja, ou melhor, todos aqueles que vão à igreja querem de fato seguir Jesus na radicalidade do Evangelho? Às vezes não, né? Porque às vezes quando o padre começa a adocicar muito a pregação, está cheio de gente, né? Quando tem muitos milagres, está cheio de gente. Agora começa a falar de mudança de vida, de conversão, a radicalidade, aí começa todo mundo, não, aí está demais, não quero isso não. Eu vou para outro que onde tem coisas boas lá, porque esse padre está falando de mudança de vida, de conversão, de deixar isso de lado, de se converter, não quero isso, eu deixo para outra hora. Então, a experiência que a gente faz de recebermos graças e mais graças, deveria nos levar a uma conversão sincera. Mas será que leva? Porque às vezes quando não acontece mais nada, eu vou embora e pulo para outro lugar. Já viu gente assim? Estava aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá, não sabe, está buscando, porque não está interessada no Deus dos milagres, só nos milagres de Deus. Quando seca a fonte, quando não tem mais a unção, quando não me arrepia, não me emociona, aí eu vou para outro lugar e fica pulando de galho em galho, porque ainda não se converteu, ainda realmente não descobriu o Deus dos milagres. São poucos, sabemos que não, né? Tem muitos que vão realmente por interesse. São poucos os que realmente se dispõem a seguir Jesus. E Jesus sabe disso, mas mesmo assim, ele não abandona a multidão, mas continua a atender a multidão, buscando facilitar o acesso a ele. E aqui no Evangelho então, Jesus pede uma barca, né? Para poder se afastar um pouco e assim poder ver melhor a multidão e orientá-la. Sua atitude é sempre de acolhimento, acolhe a todos, mesmo sabendo que ali tem gente interesseira, mesmo, porque quem sabe a graça não pode acontecer. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe. Então, mesmo assim, Jesus sabendo que ali tinha gente que estava apenas interessada nos milagres, mas mesmo assim, Ele se coloca a serviço, né? Sua atitude é de acolhimento, mesmo sabendo que ali, entre aquelas pessoas também havia espíritos maus,
que ali estavam apenas para intimidá-lo, ameaçá-lo, dizendo que iriam contar quem ele era. O diabo aqui, o espírito mau, reconhece quem é Jesus, mas não se iluda com esse reconhecimento, porque na verdade ele quer destruir, atrapalhar, minar o trabalho de Jesus. Por isso que Jesus impede que ele conte, porque na verdade não é um contar para se tornar missionário, porque se tornou missionário, porque quer divulgar o reino de Deus, a boa nova da salvação, porque quer falar das maravilhas de Jesus. É porque na verdade queria boicotar o trabalho de Jesus, né? De certa forma eram pessoas invejosas, que se sentiam incomodadas com a fama de Jesus. Contar quem ele era naquele momento significava então atrapalhar a caminhada que Jesus vinha construindo, dificultar suas ações, né? Procurar uma forma de impedi-lo de agir. E Jesus queria continuar a sua missão, ajudando aquela gente, aquele povo que estava como ovelhas sem pastor. E por essa razão, quando aqueles espíritos maus se aproximam gritando: tu és o Filho de Deus, Jesus ordena o quê? Que eles se calem, né? O tempo iria dizer quem ele era, através das suas ações, pela sua boca, né? Ele ia aos poucos ganhando credibilidade. Irmãos e irmãs, ainda hoje não são poucos os espíritos maus que estão na igreja, né? Um dia perguntaram para mim: padre, na sua igreja tem demônios? Porque na nossa igreja tem. Lá o fulano faz uma oração, o demônio se manifesta, entrevista o demônio. É bonito isso, né? O demônio é comportado, dá entrevista, é um espetáculo, né? Falei: não, esses espetáculos na igreja não tem. Mas tem demônios da divisão, da discórdia, da fofoca, da intriga, tem vários demônios. E às vezes a gente tem que reconhecer que nós somos possuídos por eles, porque às vezes é fácil demonizar o vizinho, mas será que você às vezes não se deixa dominar por esses demônios? Do julgamento, da fofoca, da falta de misericórdia. Então, meus irmãos, não são poucas as pessoas de espíritos maus que estão na igreja, não por serem discípulos de Jesus, mas porque querem atrapalhar a missão daqueles que procuram dar continuidade à missão de Jesus. Será que não é você? Será que não sou eu? Para pensar, a palavra de Deus deve nos iluminar. Será que as atitudes que ando tendo na minha comunidade são atitudes reais? Será que não são atitudes realmente diabólicas, que têm atrapalhado o crescimento na fé da comunidade? Então é para converter, não é para julgar, apontar, mas é para fazer uma autorreflexão, porque às vezes os nossos comportamentos, as nossas atitudes revelam que estamos possuídos por espíritos maus que têm atrapalhado o reino de Deus a acontecer, né? Então é preciso tomar consciência disso, né? Também não são poucos os que procuram Deus e as igrejas, como já disse, para obter apenas benefícios próprios. Para terminar, irmãos e irmãs, a liturgia desta quinta-feira nos ensina a fidelidade a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no exemplo que Ele dá de amor ao próximo. Não teme os obstáculos, né? Não teme os espíritos maus que buscam muitas vezes atravancar o caminho das boas ações. Então por isso que tenhamos sempre a serenidade para lidar com todas as situações, tanto as de sucesso e alegria, como as de fracasso, inveja e perseguição. São coisas que acontecem na vida da gente, nas nossas comunidades, né? E pode ter certeza, meus irmãos, quando confiamos em Deus, nós vamos buscar sempre seguir os seus ensinamentos e nada vai nos intimidar. Então que esta participação hoje nesta Santa Missa, comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor, nos fortaleça para enfrentarmos os espíritos maus, para enfrentarmos a inveja presente em nós e no meio de nós, e enfrentarmos com muita fé, coragem e ânimo, acreditando que não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco e no final de tudo nos garante sempre a vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.